Meus companheiros de estudo bíblicos, meus irmãos da fé, meus amigos, vocês que me acompanham aí nos vídeos, nós vamos hoje para mais um vídeo. Como vocês devem ter conhecimento, já nesses dias, aquele movimento lá naquela universidade em Augsburg, lá nos Estados Unidos, como vocês veem, tem tomado espaço na internet, viralizou e virou notícia internacional e um movimento espiritual muito grande que está acontecendo lá. Então, como é um movimento que está na internet e tem opiniões divergentes, uns dizem que é de Deus, outros dizem que não é, uns têm uma ideia, outros têm outros. Nós vamos também entrar aqui, amados, nós que estudamos as Sagradas Escrituras, nós que procuramos saber qual é a vontade de Deus para nós, então vamos, antes de nós, amados, nós dizer é de Deus ou não é, devemos olhar para isso com mais atenção ou devemos ignorar. Enfim, antes de qualquer atitude, eu acho que nós devemos ir na palavra de Deus, nós pedir, nosso conselho ao Espírito Santo ali, nós buscar as respostas. É isso que nós vamos fazer, ok? Vamos lá então. Olha, inicialmente, eu peço que vocês, junto comigo, claro, né, nós demos uma olhada nessa gravura aqui, essa foto, com bastante atenção, mano. É importante aqui a gente olhar. Quando nós olhamos na parte de cima ali, tá vendo aqui, ó? Nós vemos uma coluna aqui quadrada, mais uma coluna aqui quadrada. Olhando só na parte de cima. Então nós vemos aqui duas colunas quadradas. Agora vamos olhar a parte de baixo. Quando nós olhamos aqui a parte de baixo, ué, o que aconteceu? Agora são três colunas e são redondas, totalmente diferentes. Pois é, mas nós olhamos lá em cima, duas colunas quadradas. Olhamos aqui embaixo, três colunas redondas. E agora, qual é o certo disso aqui? É claro que o desenho aqui ele mostra, ele foi feito duas colunas quadradas, mas foi feito de uma maneira que quando a gente olhasse assim, dá uma impressão, a gente fica vendido, não sei se é duas colunas ou três, se é quadrada ou se é redonda. Então é uma imagem subliminar, já feita de propósito, para a gente ficar nessa dúvida, nesse engano e não saber qual é a realidade. Pois bem, amados, não é só essa imagem aqui que nós devemos prestar atenção, mas todas as coisas, principalmente no que se refere às coisas de Deus. Que é, amado, para não acontecer de nós ficar nas coisas de Deus em dúvida como aqui, é dois ou é três, é quadrado ou é redondo. Porque parecem as duas coisas na foto, e assim, amado, as notícias aparecem de diversas maneiras, pessoas falam de diversas maneiras. Então, amados, a pessoa sensata, a pessoa vai na Bíblia, procura saber qual é a vontade do Senhor para entender o que é o correto e o que não é. Beleza? Então, nós vamos ir agora a alguns textos bíblicos, né, tendo em mente que isso aqui, que nós vimos aqui, pode acontecer. Veja como aqui os nossos olhos foram enganados por essa imagem, os nossos ouvidos podem ser enganados por vozes, por conversa, por palavras. Então, com esse pensamento, nós vamos olhar alguns textos bíblicos e comparar, por exemplo, esse avivamento lá nos Estados Unidos. Antes de nós dizer alguma coisa, amados, porque sabemos que, quando está escrito, o Senhor Jesus falou, por tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então, é preciso ter cautela, não é verdade? Vamos aos textos bíblicos, então. Eu quero de início aqui, nós vimos, olha, o livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, nós damos um conselho que vale ouro, mas olha, veja que diz ali, não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras.
O que tá nós ensinando isso aqui? Não ser precipitado, nem abrir a boca para falar antes de tempo e nem no nosso coração se apressar para pronunciar alguma coisa, quer dizer, para julgar, para ver isso é assim ou é assado. É importante dar tempo ao tempo para a gente ter certeza das coisas antes de decidir por alguma coisa. Agora vamos ver sobre precipitação. Nós vamos ter um outro exemplo aqui, amados, que é fundamental também. Veja esse aqui, ó. Mateus capítulo 16, versículo 23. Veja o que Jesus disse para Pedro aqui. Quem era Pedro? O apóstolo Pedro era aquele sujeito precipitado. É aquela pessoa que ele queria tanto agradar a Jesus que ele queria ser o primeiro de todos os apóstolos. Então ele queria estar na frente, sempre respondendo, sempre ser o mais inteligente, o melhor, o mais próximo do Senhor. E fazia cada burradas, amados, que o Senhor vivia repreendendo ele. Então, de tantas precipitação do apóstolo Pedro, antes de ele se converter, claro, nós vamos ver só essa aqui para não ficar muito longo o vídeo. Aqui o que aconteceu? Antes, aqui no capítulo 16 de Mateus, antes do versículo 23, o Senhor Jesus estava falando com os discípulos ali, ele estava falando sobre a missão dele aqui, que ele teria que ser entregue na mão dos pecadores, que ele teria de passar por um vale tremendo, né? Enfim, ele falou da paixão dele, e Pedro, já antes que os outros falassem alguma coisa, ele disse: Senhor, não vai acontecer isso contigo. Ah, de maneira nenhuma, não pode mesmo. E o que Jesus, qual foi a resposta que Jesus disse para ele? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Olha, que duro. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Veja que aqui, Pedro, na precipitação dele, antes lá, quando uma passagem lá que Jesus perguntou quem que as pessoas diziam que ele era, o Senhor Jesus, o apóstolo Pedro ele foi usado pelo Espírito Santo, porque ele falou pelo Espírito Santo, né, para Jesus. Enquanto os outros diziam que Jesus era o profeta, era João Batista que ressuscitou, era não sei o quê, Pedro, né, falou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus elogiou ele. Bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Quer dizer, foi o Espírito Santo que revelou pela boca de Pedro. Aqui, veja mesmo, aquele mesmo Pedro que foi usado pelo Espírito Santo agora estava sendo usado por Satanás. Porque por ser precipitado. Ele não tinha entendido que Jesus tinha de passar. Se Jesus não passasse por essa paixão, toda a humanidade estaria perdida, inclusive o próprio Pedro. E ele tentou repreender o Senhor Jesus e impedir que ele morresse lá, derramasse seu sangue para a salvação das pessoas. Então, o que Jesus falou? Falou para Satanás, que estava influenciando ele, para arredar, e falou que Satanás era pedra de tropeço. Por quê? Porque não cogitava das coisas de Deus, só das coisas humanas. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao abrir a nossa boca, ao decidir por alguma coisa diferente, nova, que aparece, que a gente ainda não sabe. Porque nós temos, veja esse exemplo de Pedro, ser usado por Satanás. Vamos ver mais um outro texto aqui, ó. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Quer dizer, as pessoas que invertem os valores das coisas, é o que está acontecendo hoje em dia. O que mais acontece isso é a inversão de valores no trato com as coisas de Deus. Infelizmente, veja, ai é dor, mas é o que está acontecendo.
Agora veja que o que. Então aqui nós vimos o que? Mas nós vemos aqui o conselho, diante de um caso desse, por exemplo, alguém pode dizer assim, o que tem a ver essa imagem com esse movimento lá nos Estados Unidos, lá em Kentucky? Muito a ver, porque não é questão da imagem, mas é questão do que a imagem transmite. A imagem transmite uma mentira, transmite um engano. Esse movimento lá em Kentucky, eu não estou dizendo que é um engano, que é uma mentira aquilo lá. Eu estou dizendo, amados, que nós devemos ter cuidado e primeiro ter firmeza, ter a certeza do que se trata para depois falar, para depois a gente formar uma opinião. Então, o que tem a ver essa imagem com o movimento lá é isso, apenas a nossa atenção, assim como temos de ter atenção na imagem para nós ver o que é o qual que é o certo e qual que é o errado. Por exemplo, nesse movimento lá, tudo bem, pode ser alguma coisa de Deus ou não, a gente não sabe, tem que primeiro, né, deixar que o tempo traga à tona as verdades, né? Okay? Então nós vimos aqui a respeito de precipitação, agora vamos ver aqui a respeito do que a Bíblia fala sobre os últimos tempos. Isso é de suma importância, amados. Nós não se deixar levar por aparência, como aquela imagem ali. Não se deixar levar por aparência, não se deixar levar pelo que os outros falam, por opiniões. Vamos buscar a opinião do Espírito Santo. Vamos buscar a verdade, aquilo que o Espírito Santo mostra através da Bíblia, através da palavra de Deus. E vocês vão notar que no Evangelho da Graça de Deus, que é o Evangelho para a igreja, que é ali de Romanos a Apocalipse, você não vê promessa de avivamento. Então esse é um dos problemas. A gente de repente pega lá esse movimento lá em contato, como tantos outros movimentos que aparecem, nós temos de passar pelo crivo da palavra de Deus para ver se vem de Deus ou não. Agora o que acontece? Nas escrituras não fala nada, amados, no Evangelho da Graça de Deus, a respeito de avivamento para os últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E o que a Bíblia fala é de apostasia, é de abandono da fé, esse tipo de coisa. Agora, o que acontece? Deus pode promover um avivamento num grupo, num lugar, em pessoas. Agora que nem esse lado está se espalhando, está quase que se tornando uma idolatria. Talvez aquilo que começou bem, vamos esperar para ver no final como que termina. Se termina bem, tudo bem. Mas pode haver distorção e a gente tem que estar prevenido para isso. Então vamos ver a mensagem da Bíblia para os últimos tempos. Veja aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Veja que o que diz aqui não é o apóstolo Paulo, não é a imaginação de ninguém, é o Espírito Santo. E não é também assim algo, olha, pode ser que seja, pode ser que não seja, acho que não é. Não, o que está dizendo que é expressamente, quer dizer, não tem escape, não tem saída. Nos últimos tempos, pessoas vão apostatar da fé, ou seja, vão abandonar a fé e vão ir atrás de movimentos, atrás de coisas que demônios vão promover. Não estou dizendo que este evento lá em Kentucky é uma promoção de demônio, não estou falando isso. Eu estou falando que isso vai acontecer e tem acontecido já.
Então a gente tem que ficar esperto, porque o aviso do Espírito Santo para os últimos dias é esse, não está falando de nenhum avivamento. Pode até ser um avivamento, mas não da parte de Deus. Até vai acontecer avivamentos parecendo que é da parte de Deus e é promovido por demônios. Quer ver? Vamos ver para frente aqui. Mateus capítulo 24, versículo 24 a 26. Olha o que diz aqui. Aviso do Senhor Jesus. Porque surgirão, isso é para os fins dos tempos, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, movimentos, cura e movimentos, né? Que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, se imagina, eles só não, nesses movimentos de falsos profetas e falsos religiosos, eles vão ser tão parecidos com as coisas de Deus, dá a impressão que é de Deus que está vindo, dá a impressão que é do Espírito Santo, que até os escolhidos vão ficar meio em dúvida. E é claro que não vão cair, porque vão ter prudência, vão aguardar, vão esperar no Senhor, para não serem envolvidos por sinais e prodígios. Muita gente vai ser envolvida, estão sendo envolvidos. Agora eu vejo que o Senhor Jesus falou: vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Então, o Senhor Jesus está dizendo, já estou avisando vocês do que vai acontecer. Então, quando ele disser para você, olha lá em tal lugar, olha lá, Deus está operando lá, olha o que está acontecendo lá, maravilhas e milagres, tantas coisas. Vamos para lá, vamos para lá. O que é que diz ali? Não vá. Não vá. Ou disser, não, olha naquela casa, ali na casa, está acontecendo milagre. Acontecendo. Então, o que Jesus já está prevenindo antes que acontecesse é que quando acontecer determinados sinais e prodígios ou movimentos, parecendo que é Jesus Cristo, parecendo que é de Deus, o que é o conselho do Senhor? Não saiais, não acrediteis. Então, amado, será que nós deixar de acreditar em algum movimento que surge de vereda, nós estamos fazendo errado? Não. O próprio Senhor Jesus está nos mostrando a ser prudentes. Veja mais este texto aqui, veja por que tantas pessoas vão cair nesse engano. Que se fosse possível, até os escolhidos iam cair. Significa que só vai se escapar os escolhidos, amados, de cair nesses enganos. Por quê? Olha aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 11. Aqui está falando do anticristo. O anticristo vai vir depois que a igreja for arrebatada, mais amado. O terreno ele já está preparando faz muito tempo. Então, as coisas que vão acontecendo são preparação para a chegada do anticristo. O espírito dele já está operando no mundo a todo vapor. Então, veja o que diz aqui. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com o quê? Todo poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para quem? Para os salvos? Não, para os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Amados, os escolhidos, os salvos, eles é aquela pessoa que está em comunhão com Deus sempre. É aquela comunhão, a pessoa que está em comunhão com o Senhor, é aquela pessoa que está se alimentando da sua palavra, que abre a Bíblia, que está vindo, sempre examinando ali. Então, os ensinamentos da Sagrada Escritura abrem o nosso olho para nós não se precipitar, correr atrás de movimento, colher, porque é de Deus, é Deus lá, é Jesus. Calma, primeiro vamos ter certeza se é. Entende? Primeiro vamos nas escrituras ver se é.
Então, por esse motivo, os salvos não são. Os escolhidos não vão ser enganados, não vão cair no engano. Mas, amados, aqueles que gostam de ir atrás de movimento, que gostam de ver cura, libertação, enfim, deixa de lado as escrituras para ir, né, atrás de movimentos, atrás dessas coisas, correm o risco de acontecer o quê? Deus olhar assim e dizer, bom, já que não querem, não dão valor para a minha palavra, então deixa que vá. Tipo assim, Deus vai dar corda para eles se enforcarem. Deus vai empurrar para que acreditem na mentira de uma vez para serem, não se salvarem. Percebe? Você entende, amado, você que está vendo esse vídeo, que eu não estou julgando esse movimento e dizendo que não se deve acreditar, que não é de Deus, não estou falando isso, eu volto a repetir. Eu estou, amados, indo pelas Sagradas Escrituras, pelos conselhos bíblicos, pelo conselho do Espírito Santo, para a gente não cair em erro, porque os movimentos vão ser tão parecidos com o movimento do Espírito que a maioria das pessoas vão ser enganadas. Ok? E aqui, ó, 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O que significa, amado, que se nós estamos fazendo, se nós estamos aguardando, se nós estamos esperando para primeiro ter uma certeza, nós estamos fazendo o que a palavra de Deus nos manda. Primeiro, provar se seus movimentos são do Espírito de Deus que são promovidos ou não. Por quê? Porque os falsos estão no mundo aí dominando. Agora eu tenho mais um detalhe aqui para falar para vocês, amados. O seguinte, que é sobre o Espírito Santo. Você veja que como eu falei no início, como eu falei no início deste vídeo aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, não nos informa de movimentos durante o tempo da igreja. Eu já vi pastores, já ouvi pessoas falar assim a respeito de movimentos, pegando lá os movimentos lá do tempo de Neemias, e pegando até o Pentecostes como um movimento de avivamento. Mas o movimento de Pentecostes não é um movimento de avivamento. Ali é um movimento que Deus fez único. Ali foi o batismo do Espírito Santo para as pessoas que compõem o corpo de Cristo. E aquele batismo no Espírito Santo, naquele dia, ele vale para pessoas que ainda nem nasceram. Até o final do tempo da igreja, que as pessoas vão, não é ser batizado cada um, cada vez, é todos aqueles que creem em Jesus, são inseridos no corpo do Senhor Jesus, já são batizados lá no Pentecostes. É assunto de um outro vídeo que já tem aí no meu site. Mas então, os movimentos no Antigo Testamento, nós vemos no livro de Juízes lá, por exemplo, que os movimentos que aconteciam era para a nação de Israel. Ali se tratava da nação de Israel, não tinha outras nações no meio. Então, a nação de Israel, o que acontecia? Quando eles abandonavam o Senhor abandonava eles na mão dos inimigos. Os inimigos oprimiam eles, exclamavam o Senhor levantava um libertador que libertava ele. E assim foi indo, por muito tempo. Agora veja bem, amado, hoje nós não estamos vivendo o Antigo Testamento. Nós não somos a nação de Israel, nós somos a igreja do Senhor, nós somos um outro povo que foi inserido aqui na terra no momento em que Israel parou no tempo. O relógio de Israel parou e começou a andar o relógio da igreja. Então a igreja é outro povo. Nós não tem que pegar os avivamentos lá do passado e nós querer se abalizar nele.
Porque não compete a nós, não é para nós, aquilo foi lá para Israel, é outro trato de Deus com outro povo. Então aqui na igreja outra coisa você não vê mais. A única coisa que vê mais parecida com o avivamento bíblico, estou dizendo, né? É o Pentecostes. E mesmo assim não é um avivamento, foi um acontecimento único que Deus colocou ali para batizar as pessoas ali com o Espírito Santo. Percebe? Então, dali para frente, você não vê mais avivamento na Bíblia. Você vai ver muitos supostos avivamentos depois em campo de futebol, cheio de gente, um monte de coisa que é avivamento. Mas esses avivamentos, qual o benefício que eles trouxeram? Por que o mundo está do jeito que está hoje? Por que o nosso país está do jeito que está hoje? Por que esses avivamentos não resolver uma situação assim dos cristãos, para os cristãos estarem hoje verdadeiramente salvos? Porque hoje o que nós vemos é uma cristandade onde está misturado salvos e perdidos. Então, no período da igreja, nós não vemos ali nada a respeito de avivamento. Pastores estão dizendo, baseado nos avivamentos do Antigo Testamento, baseado em Pentecostes. Então, eles põem na cabeça que vai acontecer, mas é uma coisa que eles imaginam que vai acontecer. E pegam aquelas pregações que enchiam campos de futebol de pessoas, de ginásio, e pegam aquilo como avivamento. Mas na realidade não é avivamento, porque quantas pessoas daqueles campos de futebol verdadeiramente se converteram ao Senhor? Não vamos pensar assim, porque 1000 pessoas se batizou na água lá, que aquelas mesmas pessoas vão estar salvas. Percebe? Então, avivamento, para mim, avivamento é se acordar diante de Deus. Agora, vamos falar, os avivamentos do Antigo Testamento, o que acontecia? Como eu já disse, era quando o povo virava as costas para o Senhor, eles começavam a sofrer, eles clamavam a Deus e Deus levantava um libertador. Agora, veja bem, esse libertador que Deus levantava, Deus colocava o Espírito Santo nele. Deus colocava o seu Espírito, então esse libertador libertava o povo pelo poder de Deus. Era assim que acontecia. Naquele tempo, veja bem, Jesus, como homem, como um ser humano, ele não estava lá. Ninguém sabia de Jesus. Então, o Espírito Santo era dado às pessoas dessa maneira. De tempos em tempos, para algumas pessoas, para os profetas. Agora, o tempo da igreja, amado, é totalmente diferente. Vamos ver como que é a ação do Espírito Santo hoje na igreja do Senhor Jesus. Veja aqui, livro de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Veja o que diz aqui, ó. Olha, Jesus está falando, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu falei bem tranquilo, bem calmo essas palavras, que é para entender, amados, que nós entendemos então que hoje, na igreja do Senhor Jesus, que derramamento de espírito que pode existir se o espírito já está nos salvo. Se o espírito foi derramado no dia de Pentecostes a toda a carne. Mas, irmão, então espera um pouco. Então o Espírito Santo está no meio do pecador, lá do assassino, do ladrão, de tudo. Veja bem, o Espírito Santo vai lá e convence ele do pecado. Então é derramado sobre ele também. E tem alguns que ouvem a voz do Espírito Santo e outros que viram as costas.
Os salvos ouvem a voz do Espírito Santo, se convertem, são salvos. Os que não são salvos não creem, viram as costas e continuam perdidos. Mas o Espírito Santo vem a toda a carne. Então agora na igreja, como nós vimos ali do texto, não é dado o Espírito Santo a uma pessoa lá para levantar lá e fazer um avivamento, levantar e levantar pessoas. Veja bem, o Espírito Santo na vida do salvo, ele permanece. O que nós vimos? Ou será que Jesus mentiu? Será que seria possível Jesus mentir? Então, se não mentiu, é porque acontece assim. Ele falou que o Espírito Santo ia ficar, ia habitar nas pessoas. Vai habitar, habita, que o Espírito Santo habita no cristão. Isto é, ele mora, habitar não é uma visita como era no Antigo Testamento. Fica para sempre. Agora veja bem, amados, se uma pessoa é salva, se uma pessoa está no corpo de Cristo, eu não estou falando de ser membro da denominação A, da denominação B, daquela igreja, daquela outra. Eu estou falando de ser membro do corpo de Cristo, ser a igreja do Senhor, aquela que não tem placa. Esta pessoa que está inserida no corpo de Cristo, esta pessoa, o Espírito Santo está nele. Como que pode a pessoa estar no corpo de Cristo e o Espírito Santo não está nele? Não tem como. Então, amado, agora eu te pergunto, uma pessoa que o Espírito Santo está nele, precisa se admirar com movimentos? Precisa ir atrás de movimentos? Não. Mantenha calma, tenha tranquilidade, que o Senhor, no devido tempo, mostra as verdades, a realidade das coisas. Os escolhidos não serão enganados. Então você veja que o Espírito Santo hoje, ele permanece, né? Ele permanece, veja que o Senhor, aquilo que o Senhor Jesus falou, quando disseram, está lá em tal lugar, está lá no deserto, não vá. Não, ele está na casa, está aqui, não acredita. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Se aquilo que está em nós, como que nós vamos procurar lá em outro lugar? Como que nós vamos ver lá em outro lugar? Vamos participar do movimento em outro lugar? Não tem porquê, amados. Então aqui a gente encerra este vídeo. Foi essa a finalidade que eu queria trazer esse vídeo para nós, amados. Para nós, juntos, né, nós ser avisado das verdades que Deus quer para nós não ser enganado por movimentos, por alguma coisa. O cristão salvo não tem necessidade de andar atrás de avivamentos. O que nós temos, amada, é de tranquilamente, conscientemente, racionalmente, falar do evangelho, da graça de Deus para as pessoas, à medida do possível, aquilo que nós sabemos, que outras pessoas não sabem, nós ajudar aquelas pessoas transmitindo, assim como recebemos de Deus, muitas vezes através da boca de um irmão, um salvo, uma irmã ali, recebemos uma novidade que nós ainda não conhecemos das Sagradas Escrituras. Assim nós devemos também, aquilo que nós recebemos, nós compartilhar com outros. Mas não precisa, amado, marcar lugar, correr para lá, correr para cá, e fazer esse tipo de coisa. Então, esse movimento lá, em Kentucky, lá nos Estados Unidos, é de Deus? Não é de Deus? Amados, não devemos julgar. Mas devemos esperar com tranquilidade, orando que o Senhor revele se é de Deus, que permaneça, se não é, que se desfaça. E lembrando isso, que as Sagradas Escrituras não nos dão respaldo para avivamentos. Que daqui para frente o que as Escrituras mostram é apostasia, é abandono da fé, é as pessoas cada vez mais materialistas, cada vez usando as coisas de Deus para enganar as pessoas, para tirar proveito de todos os tipos, principalmente proveito financeiro. Isso já é só não ver quem não quer. Então, aqui a gente encerra esse vídeo, amado.
que eu tinha a trazer para vocês é isso. É a minha oração que o Senhor abençoe e guarde vocês, que o Espírito Santo venha a ministrar o coração de vocês e de cada um. E o Senhor abençoe e guarde vocês, a família de vocês, ore por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se reunimos no próximo vídeo, não é verdade? Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.